Temos aí o prazer de receber o prefeito da cidade de Piracicaba, Elinho Zanata. Elinho, boa noite. Muito obrigado pela sua presença, viu? Olá, Neto. Boa noite Maria. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos que nos ouvem, nos vê, nos assistem, o Piracicaba Agora. Um prazer enorme poder estar aqui novamente com vocês, poder conversar um pouco e com todos que nos estão vendo e assistindo. Muito obrigado. Ontem a gente se encontrou ontem à noite, na abertura da Festa das Ações. Aliás, vocês vão ver a matéria daqui a pouquinho, mas que surpresa boa, né? A gente vê a população ali. Eu falei, nossa, olha como é que tá isso. E é muito legal, né, Elinho? Pô, olha, eu acho que foi muito legal ontem, uma quarta-feira, né, Maria? Quarta-feira, muita gente, né, Neto? Graças a Deus. E as pessoas que foram, elas estão contribuindo, sabe com o quê? Com mais de 20 entidades sociais, que atendem mais de 20 mil pessoas. Excelente. 5 mil voluntários, sem cobrar nada, né? Trabalhando, as pessoas envolvidas. E alegre, hein? Feliz. Importante isso, sabendo que lá na ponta está ajudando. E as pessoas que estão indo, as famílias, as pessoas que estão participando, o mais importante, além de estar lá se divertindo, aproveitando a gastronomia, passeando, vendo os eventos, ele está contribuindo com 20 mil pessoas do outro lado, que as entidades sociais fazem um papel fundamental. Parabéns à FENAP, parabéns ao Fábio que está cuidando, parabéns a todas as empresas que estão patrocinando e agradecer aos colaboradores da Prefeitura, os secretários, todos os nossos funcionários que estão dando apoio à festa. Ali, eu quero parabenizar você também, porque uma coisa que eu percebi ali, eu estava ali trabalhando, estava gravando a matéria, mas você não parou um momento, né? Quer dizer, você dando atenção, fez a abertura, depois você foi praticamente barraca em barraca conversar com a equipe, parabenizar a equipe. Eu acho que é uma postura muito legal, sabe, de um administrador. Tá junto, né? Quer dizer, tudo aquilo foi feito com muito carinho, mas é muito importante a presença do prefeito ali, conversando com a população. Eu presenciei você conversando não somente com os voluntários, né? Com as entidades ali, com os presidentes, mas conversando com o povo que te parava para conversar e você dando atenção. Eu acho que isso é uma característica muito nobre do seu governo. Não só seu, eu destaco aqui, porque ontem eu estive lá e eu presenciei isso, mas também do seu secretariado, de ouvir a população. A gente está com demandas aqui, Elinho, todos os dias, você sabe disso, mas é com uma atenção imensa da prefeitura, estar ali na prontidão de responder, de explicar, de ajudar e de todas as demandas. E eu presenciei isso ontem lá, achei muito legal. Eu tenho certeza que você nem jantou ontem. Ô Neto, aí falar não pode, né? Mas acho que não deu tempo, né? Eu Mas sabia. nós tínhamos que ver as pessoas, nós tínhamos que conversar com os voluntários. Eles estão fazendo um papel fundamental para Piracicaba. Sim. E veja bem, Piracicaba é pujante, Piracicaba é esse gigante que eu falo, essa locomotiva aí que nós, se Deus quiser, com a ajuda da população, a gente está pondo ela no trilho. E a gente não pode deixar de apoiar essas entidades e apoiar esse trabalho desse pessoal. Isso é muito importante, porque são 20 mil pessoas que lá não tem voz, não tem vez, pessoas que precisam, crianças, pessoas com necessidades especiais, idosos, que dependem da festa. Então, você que ainda não foi na festa, vá, participe. Você vai estar divertindo com a tua família, com os teus amigos e, ao mesmo tempo, fazendo uma festa de fraternidade, porque todo o recurso não é da prefeitura, é das entidades sociais diretamente vinculado à festa. Muito bom. Está acompanhando as imagens? Pode abrir para nós, o pessoal da edição já foi buscar, já que legal. Tem tirolesa e é muito legal, né? A TUS está trazendo para nós aí essa possibilidade, né? Dessa tirolesa. Olha, um ambiente familiar, vocês vão ver a matéria daqui a pouquinho, mas repleto de pessoas, e o pessoal se divertindo, aproveitando a parte gastronômica, né? Uma festa linda que você que não foi ainda tem que ir aproveitar. Ali, vamos falar, né, da sequência do seu governo. A gente sabe que virou o ano e a gente sabe, né, pouca gente compreende isso, mas uma administração, a maior empresa de Piracicaba é a qual você comanda. Quem está em casa não sabe disso. É a que mais tem colaboradores, é a que mais tem o campo, a área que é obrigada a tomar conta. Não tem nenhuma empresa em Piracicaba que tem o contingente que tem a prefeitura, que tenha o metro quadrado que tem que dar conta como a prefeitura, né? Essa administração, Elinho, ela tem uma característica muito bacana que eu percebi, que eu quero destacar aqui para você. Você vem de experiências, né? Em cidades, em proporções com seus problemas, a gente sabe disso, destacando grandes problemas como São Pedro, o problema da água, o próprio asfalto em São Pedro, né? As reformas, e você deu conta junto com sua equipe.
Piracicaba, você tem esse olhar também, Elinho, quer dizer, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Porque essa frase que você usou bastante São Pedro, creio que encharqueada também. São Pedro podia te acompanhar mais de perto. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Ela está servindo para Piracicaba também, Elinho? Olha, eu acho que é muito importante a gente colocar isso para a população. Primeiro que a nossa cidade de Piracicaba, ela é uma região metropolitana e é sede de uma região metropolitana. Então, é uma cidade importantíssima no estado de São Paulo. O governador do estado já veio pela 3ª vez em Piracicaba. Então, veio secretários de estado. Então, ou seja, a nossa cidade é uma cidade importante, é uma cidade importante para o governo do estado de São Paulo, importante para a economia do estado do Brasil. Então, a gente tem que ter essa dimensão do tamanho e da responsabilidade. Então, ou seja, nós precisamos. Mas veja bem, como toda administração pública, os gastos, o orçamento, todo ele é mais ou menos compatível a nível nacional. Ninguém pode gastar menos na educação em Piracicaba e gastar mais em outras cidades. Correto. Então, tudo funciona assim. A saúde, mesma coisa. O sistema de saneamento, mesma coisa. Então, ou seja, a gente está procurando dar ritmo. E a gente tem que agradecer aos nossos colaboradores, nossos funcionários, né, público. Por quê? Porque através deles. A gente está lá, mas precisa deles. E como você disse, Neto, hoje são mais de 8 mil colaboradores. Olha isso. Tá? Então, se você falar que somando diretamente uma Caterpillar, que é uma grande empresa multinacional, uma Hyundai Motors, que é uma grande empresa multinacional, juntos, ela dá exatamente próximo ao número de funcionários, de colaboradores da prefeitura. Então, é isso. É saber que Piracicaba é grande, é pujante, é forte, mas precisa ser administrada com seriedade, com transparência e fazer a gestão correta, os recursos aplicar. A gente revisou nesse período de 100 dias 6.800 contratos. Olha isso. Todos os setores, todas as pastas. É um passar a limpo mesmo. É colocar de pé, é mostrar o que é viável, o que não está dando resultado, o que tem que ser melhorado. É claro que tem uma sequência para melhorar. Só nisso nós conseguimos economizar 50 milhões de reais. Aí nós estamos agora conversando com as empresas, renegociando contratos e valores. Tá? Por quê? Porque a gente entende que tem possibilidade de renegociar e fazer com que as empresas dão eficiência no trabalho que elas prestam também para a prefeitura. Então, o que é isso? É a gestão pública. É o nosso lema. Fazer tudo o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Tudo. E tudo é o quê? O que tem que ser feito. Parece redundante, mas não é. Não, então é um trabalho sério. Sim. E é o que a gente conversou com a população. Você veja que nesses 100 dias de governo, eu vou dar um exemplo. Nós começamos com uma crise de falta de água absurda em Piracicaba. E a gente, graças a Deus, com a equipe técnica, com o SEMAI, com os funcionários, a gente conseguiu, como diz, melhorar ou parar de piorar. Né? Você sabe que eu sou um termômetro aqui, mas muita coisa ainda tem que ser feito. O SEMAI deu o primeiro passo, que foi tentar estabilizar o sistema, e isso, graças a Deus, conseguimos. Tem problemas? Tem sim. Tem problemas pontuais, ainda tem dificuldade. Mas, assim, no decorrer, se Deus quiser, né, desse mandato, a gente vai dar uma diferença muito grande no sistema de tratamento de água. Estamos renegociando o contrato de 30 anos, faz 12 anos, com Águas do Mirante. Nós estamos sentando numa mesa. Um contrato de 30 anos. E aí, eles que cobram 100% do valor da água, 100% do valor de esgoto. Isso nós falamos na campanha que nós íamos sentar e íamos conversar. Nós estamos com menos de 5 meses de governo. Nós estamos sentando e renegociando. Eu tenho certeza que a gente vai chegar numa solução positiva para o cidadão. Perfeito. Para que esse contrato seja revisto, recolocado, de uma forma correta, para que Piracicaba não fique numa dependência, numa situação difícil, como vem ficando há décadas, em virtude dos valores cobrados de água, de esgoto. Sim. Então, nós estamos trabalhando, Neto, muito. Perfeito. Agora, é lógico que isso demanda uma mesa de negociação, demanda uma negociação técnica, tem que passar tudo isso por um controle da Agência Reguladora de Água, que é através dela que a gente renegocia contrato. Ou seja, a gente está trabalhando, mas muita coisa em silêncio. Eu sempre falo assim, o que a gente fala aqui, e eu falei isso em outras cidades que a gente teve oportunidade, o que a gente fala aqui, a gente não está falando que vai acontecer, a gente fala depois de feito. Então, a gente vai para trazer o resultado, é a política do resultado, é isso que a gente falou para a população, resolutividade, resultado. Não adianta falar e não acontecer. O que a gente fala é, de fato, o que vai acontecer e que a gente tem segurança. Só compreender que um contrato de 30 anos para uma cidade, né? 30 anos um contrato para uma cidade, muita coisa muda nessa cidade. A cidade, ela aumenta, a cidade gera mais, enfim.
Tudo muda, 30 anos, é uma vida, né? Quer dizer, não pode ter um contrato desse tamanho, né? Que não sente para conversar. Claro, claro que sim, é isso que você está fazendo. Muito bem, ó, a questão da água, rapidamente, que você estava falando, não quis te interromper, a gente tinha muita reclamação aqui sobre água, né? E quando você, lá atrás, logo antes de janeiro, que você falou, ó, a gente está com um problema gravíssimo, não sei até agora como resolver, a gente vai resolver, vou buscar e vamos resolver. A gente ficou com medo, puxa, e agora o que vai ser? Porque a gente vinha numa sequência de falta de água constante. O problema foi resolvido, e eu falo assim, a que modo? Não tem reclamação de água, de falta de água. A gente vê numa sequência, quando estava naquela alta, vai parar, não pode jogar o lodo, tem que tratar o lodo, o que a gente faz com o lodo? Cara, resolveu. Eu não recebo esporadicamente quando há um problema específico, mas o SEMAI prontamente já manda para mim. Ó, vai faltar água e tal bairro. Então, quando a reclamação chega, a gente já está ali com a resposta, ó, é uma demanda de conserto. Mas não como faltava constantemente. Se você pegar os meus programas aí, você vai ver uma sequência, né, de 3 anos atrás, 2 anos atrás, era absurdo, era pauta diária. E eu não tenho mais. Então, é um termômetro. Eu digo isso para você, que a gente é o termômetro para mostrar isso, viu? Não está tendo mais. Vamos para a participação? Participação da população. Pois não, Maria. Vamos lá, ó, já está chegando muita pergunta aqui para o prefeito. E o pessoal também comentando, né, Elinho, a respeito. A dona Cida aqui com a gente, está dando boa noite. Ela diz, estou otimista com o prefeito Alinho. Vai melhorar nossa cidade. Esse é um sentimento da população, né, Elinho? Você tem percebido isso nas ruas? Oi, dona Cida, bom, obrigado pelo apoio. Ó, se puder, põe em oração Piracicaba, né? Isso que é o mais importante para a gente, que Deus que esteja sempre na frente, dando iluminar, dando sabedoria, que a gente possa ajudar a Piracicaba, que essa é a nossa missão. Olha, se tem uma pessoa otimista com Piracicaba, sou eu, Neto, Maria. Que bom. Senão não estaria aqui, juro, não estaria candidato e não estaria candidato a prefeito. Então, eu acredito em Piracicaba, eu tenho certeza que nós vamos sair de uma situação melhor, mas veja bem, se a gente não planta, a gente não colhe. Então, a gente tem que saber plantar, saber o momento certo de fazendo as coisas. É um ano de ajuste, é um ano que nós pegamos o orçamento da prefeitura totalmente comprometido. E nós temos que fazer esse ajuste no orçamento. Então, o que é isso? É saber que o próximo ano a gente programa os investimentos para a cidade, que o próximo ano a gente consegue. Nós já colocamos, Neto, lá no governo federal, quase 1 bilhão de projetos. Olha. 1 bilhão de reais. Puxa. Colocamos no governo do estado mais de 300 milhões em projetos, em 100 dias. Veio dinheiro? Não sei. Vai vir? Não sei. Mas sem projeto. A cidade não tinha projeto. Colocamos projeto de macrodrenagem, colocamos projeto de pavimentação, colocamos projeto de recuperação de pavimento asfalto, colocamos projeto de saúde para fazer nova UPA, fazer policlínicas, para fazer as ampliações dos postos de saúde, colocamos sistema de equipamento para os postos de saúde, estamos agora fazendo a compra de ambulâncias a mais para o SAMU, estamos fazendo a reforma da frota. Nós chegamos, tinha mais de 300 veículos da saúde e de outras áreas praticamente desativados. Nossa. Nós colocamos de pé mais de 70% dos veículos para atender novamente a população. Então, ou seja, é um trabalho que parece simples, mas é complexo. Mas a gente faz junto com as pessoas. Na fila da saúde, para ter uma noção, né, nós tínhamos mais ou menos, entre exames de mamografia, ginecológicos das mulheres, mais de 28 mil nas filas. Nós já fizemos em torno de só exame de ultrassom intravaginal, nós já fizemos 9 mil. Olha. Em menos de 40 dias. Oftalmológico, nós zeramos a fila em várias especialidades oftalmológicas. Tem algumas coisas mais complexas que vai continuar o tratamento. No exame de ultrassom, praticamente tinha em torno de 30 mil mamografias. Puxa, então, nós estamos zerando. E está à disposição, a carreta está à disposição, vocês marquem, procurem os seus postos de saúde, existe e nós não vamos parar até que a gente zere a fila dos exames, para que a gente possa saber as demandas e continuar atendendo a população na saúde. Acabamos de colocar agora o quê?
fazia mais ou menos uns 5 anos, Maria. 5, 6 anos que não tinha um aparelho auditivo e tinha mais de 1.700 pessoas cadastradas. Nós já autorizamos agora, estamos fazendo 680 aparelhos auditivos agora, e a segunda etapa, mais 1.000 aparelhos. A gente quer ver se zera a fila de aparelhos auditivos até o final do ano, máximo começo do ano que vem. Todo esse recurso é de onde? Todo esse recurso é recurso que nós conseguimos, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Não tem R$1 gasto do município, até porque o município hoje não tem condições de fazer isso. Se tivesse, tinham feito. Por que não fizeram? Porque não tinham recurso. Mas a gente está atrás. Então, ou seja, a gente está dando essa atenção especial, esse carinho, porque Piracicaba merece, precisa. Nós diminuímos, Neto. E era média em 3... Média, gente. Tem dia que as UPAs, ela de fato tem um volume que às vezes é muito maior. Mas nas UPAs, na unidade de pontos de atendimento de Piracicaba, a média era em torno de 2 horas a 3 horas e meia de espera. Hoje, nós estamos com 38 minutos em média de espera no atendimento de urgência e emergência. Tem picos? Tem picos, claro. Nem os planos particulares conseguem atender também a demanda numa rapidez. Então, ou seja, a gente está dando celeridade para a saúde, e a saúde vai ter novidades e notícias boas. Então, o que a gente está fazendo? Organizando a casa, arrumando a casa para que o próximo ano a gente consiga avançar. Nesses 100 dias, nós fizemos a operação tapa-buraco na cidade. Todo está tapado? Não, pelo contrário, mas nós fizemos 70% da operação de tapa-buraco, já foi feita. Mais ou menos, em torno de 47 mil buracos. Num total constatado de 58 mil. E nós precisamos resolver o problema do pavimento, porque senão a gente pega o dinheiro e põe no lixo, porque tampar buraco é pôr dinheiro no lixo. Você tem que fazê-lo, mas ele não resolve. Então, nós temos que fazer o quê? Um planejamento de um recapeamento na cidade, uma recuperação do pavimento para resolver. O problema da água que nós estávamos falando, né? Muito importante. Nós estamos fazendo um investimento agora na região de Santa Terezinha, de uma adutora nova, que vai fazer desde a estação do Capim Fino, lá perto do Corumbataí. Perto da captação. Isso, de lá até Nabalbo. Está terminando agora no meio do ano. Nós estamos fazendo a ampliação da estação do Capim Fino de mais ou menos 30 milhões de litros de água por dia a mais, em torno de 300 litros por segundo. E a gente está fazendo as novas adutoras que vai levar água agora para a região do Secap, que é uma região também que falta. E a troca de rede, que é o vazamento. Metade da água nós perdemos, Neto. E aí a gente está fazendo a troca. Santa Terezinha, a região que está mais afetada, que vaza mais, por isso que faltava muita água naquela região. A gente vai estar fazendo a troca, uma rede de mais ou menos 15 milhões de reais, vamos fazer 100% das trocas de rede mais antiga. Depois nós vamos para a Vila Independência, depois nós vamos para a região central, depois nós vamos para a região da Paulista trocar, da Paulicéia. Você vai mexer numa coisa que ninguém mexeu até agora. Arcaico, hein? Enterrado, Neto. Por quê? Porque em terra, a pessoa fala, não estou vendo mais. E a gente vai fazer pelo método não destrutivo. Nós não vamos destruir os asfaltos e tal. Nós vamos fazer como faz o metrô, por baixo da terra, com o tal do tatuzinho, que é o método não destrutivo. Então você não abre, você vai perder asfalto. Você abre uma ponta na outra e passa por baixo. Isso, legal, exatamente. Legal. Você vai abrir uma ponta numa esquina, é um buraco de 1 metro quadrado, o tatuzinho vai passando, tirando a rede velha e vai puxando a nova, para que nós não tenhamos problema de destruir nada. Que legal. Então, é uma forma que Piracicaba nós estamos adotando para a gente diminuir as perdas, para a gente trazer solução exatamente para o SEMAI e colocar de novo a nossa querida Piracicaba nos trilhos na questão de água, que o SEMAI, no passado, era o primo rico da prefeitura. Hoje, infelizmente, sem capacidade de investimento. Apêndice, né? Mas nós vamos trazer recursos, estamos trabalhando nos projetos e nós vamos solucionar esse problema da água. Porque água a gente lembra quando falta, né? Quando não falta, não é mais problema. É verdade, Aí por isso que a maioria não quer investir embaixo da terra. Mas nós temos que entender que nós temos que resolver problema estrutural. Nós temos mais de 400, mais ou menos em torno de 380, para falar, empreendimentos na cidade parados, que poderiam gerar emprego, renda, para toda a construção civil, emprego depois de construção civil, comércio, indústria, que infelizmente o SEMAI não consegue dar as viabilidades. Agora nós estamos conseguindo dar encaminhamento para começar a dar as viabilidades, e isso vai gerar emprego, vai gerar renda, e a cidade vai crescer e ter uma estruturação. Muito bom. Olha a participação ao vivo, estamos aqui com o Elinho, prefeito da cidade de Piracicaba, né, fazendo o balanço de 100 dias. É muita coisa, né? É muita coisa, mas a gente precisa saber disso. É essencial você de casa prestar atenção nesse momento,
no prefeito e ouvir o que ele está falando. Porque, assim, a gente tem que tomar essa postura de entender o que acontece com a nossa cidade, compreender o que acontece na nossa cidade. Porque falácia tem para todos os lados, né? Todo mundo fala, dá opinião, às vezes uma opinião até trocada propositalmente. Mas tem que ouvir o que o prefeito está falando, porque a solução, a mudança vem da prefeitura. Então tem que ouvir e compreender. Olha essa surpresa da troca, né, praticamente total aí do SEMAI, né, dos que estão enterrados, estão ali escondidos, né, que vaza, que perde dinheiro. Há quanto tempo? O programa tem 16 anos. Há quanto tempo a gente fala e mostra sobre isso? Dá pressão na bomba para chegar água até outro bairro? Estoura a adutora. Quantas vezes nós mostramos aqui? Para quem não viu, está lá no YouTube. Ao longo desses 16 anos, tem que ter a troca e tem que mexer. E tem que ter investimento. E é bom saber que não é investimento aqui da cidade. Está indo buscar, está indo bater em Brasília, está indo conversar com o governo do estado, que prontamente venha a Piracicaba. Quantas vezes eu mostrei um elinho com o governador? Quantas vezes, se não é aqui na outra cidade, o meu elinho se faz presente, fala, governador, precisamos disso. É assim que se faz política. Não se faz política construindo uma cerca. Se faz política indo buscar, indo além dos limites. Participação da população. Pois não, Maria. Olha, o prefeito vai ter que ficar umas 2 horas aqui. Tá com tempo, prefeito? Imagina, tem tempo. Eu sei que o senhor tem que ir lá na festa, mas tem bastante pergunta chegando. Aliás, eu já agradeço todo mundo que está assistindo e mandando muitas demandas aqui sobre saúde, sobre mobilidade urbana, sobre a iluminação, que vamos falar sim. Muita gente perguntando, o prefeito também vai falar. Educação, enfim, tem muita pergunta chegando aqui. Vamos tentar sanar de todo mundo, Elinho, se não der... Você vem outra vez? Você vem. Ó, deixa eu... Já que começamos a falar de saúde, o seu Fernando está aqui, ele dá boa noite e ele está dando um depoimento. Ó, fui atendido na UBS do centro hoje, fui muito bem atendido. Olá, não vi e não ouvi nenhuma reclamação, fiquei muito satisfeito. E ó, ele diz, Elinho é valente e competente e ele está elogiando, né, dizendo que o senhor está muito bem assessorado. Ele diz, espetacular, participei da eleição do Odair, né, da Defesa Civil. Está parabenizando também pela assessoria, viu, prefeito? Ô, seu Fernando, muito obrigado. Mas é assim, a gente está trabalhando. Tem falhas, viu, seu Fernando? Às vezes tem um outro bairro ou um outro posto de saúde que, de repente, não teve essa condição ou teve um problema pontual, mas a gente está procurando trabalhar. E, seu Fernando, aquelas salas, lembra quem usa ali, que tinha que usar aquela sala 25... Sala 24, agora lá na prefeitura, lá no prédio T2, para ir buscar a filipeta dos exames, que tem que ir lá, a pessoa... Fique tranquilo. Até o final do ano, nós vamos estar no sistema informatizado, os exames vão ser liberados nos postos de saúde, nas UBSs. Então, ou seja, a gente vai conseguir fazer com que você não precise mais ir lá pontualmente, retirar, pedir exames. A gente vai estar fazendo isso num processo eletrônico, digital. Estamos fazendo toda a rede de informatização para que todos os postos de saúde se comuniquem, para que o prontuário eletrônico esteja à disposição de todos. A segunda etapa é colocar os remédios à disposição diretamente, os exames e as consultas saem por lá. A gente vai estar agendando e avisando através de um sistema eletrônico de mensagem, de SMS, sempre assim, 1 semana antes, 3 dias antes, Consulta. 1 dia antes, para que as pessoas se lembrem, vá e façam as consultas. Muita novidade boa, com o quê? Com capacidade, transparência, com recursos que nós estamos buscando fora, dentro do Estado, fora do Estado, no governo federal. Para quê? Para que Piracicaba mereça, porque nós já temos, nós pagamos os impostos. Esses impostos vão para o governo do Estado, vão para o governo federal. Nada mais justo do que a gente vá buscar a parte disso, para que a gente possa fazer com que a saúde de Piracicaba possa melhorar e atender a população, que esse é o objetivo maior, Maria. O Elinho, eles vão reter, né, os impostos, mas não é para ficar em Brasília. O imposto é para voltar para a cidade, não é isso? E é exatamente esse caminho que você está fazendo. Até para a população entender, eu pago meu imposto. O imposto vai para Brasília, vai para o Estado. Mas se o prefeito não for lá buscar, se o prefeito não chegar com a proposta, eu tenho essa proposta, tenho essa demanda, eu preciso de dinheiro. Ele só é um administrador, né, Elinho? É esse o trato, né? É essa dinâmica que precisa entender. Os recursos maiores não ficam no município. Os maiores recursos ficam no governo do Estado e no governo federal. E aí o que a gente tem que ter? Projeto, certo? Competência
time técnico, que a nossa prefeitura tem muita gente boa técnica ajudando e trabalhando, né? A gente tem que agradecer aos colaboradores, secretários, funcionários, tá? Mas também tem que ter articulação política. E é o que eu falo, Neto. Hoje, eu não sou do governo federal, perfeito, eu não sou do governo estadual. O que eu sou hoje? Eu sou de Piracicaba. O que nós temos que defender hoje? A nossa cidade de Piracicaba. Não importa se o recurso vem do governo federal, se lá tem um governo A, se aqui tem um governo B. O importante é que a gente tem que defender Piracicaba. Então, hoje, nós somos Piracicaba. E é isso que a gente tem que ser. Defender a nossa cidade e trazer os recursos para cá do governo federal, do governo do estado. Para quê? Para que os investimentos que, como você disse, o imposto saiu daqui, ele retorne pelo menos parte em benefício da nossa população. Bom, participação da população. Pois não, Maria? Vamos lá para as participações. Pessoal, estou tentando responder todo mundo aqui, o prefeito também. A gente tem alguns assuntos, né, já separados, a gente vai tentar falar todas as demandas. Se não der tempo, ele vem outra vez, já prometeu aqui. Ó, deixa eu registrar aqui, tem mais pessoas perguntando sobre isso. Essa é a Carolina, sim, que está mandando mensagem, Elinho, e ela dá boa noite. Maria, tudo bem? Queria saber se o nosso prefeito poderia nos responder sobre o bairro Passa 5, se vai regularizar a água e a força. Pois não. Olha, desculpa, quem é o nome? Carolina. Carolina, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Carolina, nós vamos trabalhar. Nós fizemos uma lei, encaminhamos para a nossa Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que os vereadores que são da nossa base, que são sérios, esses que são sérios vão votar a favor. Para quê? Para que a gente comece a fazer as regularizações fundiárias em Piracicaba. Ou seja, aqueles bairros que não tiveram oportunidade de regularizar-se dentro da lei, Maria, lógico que tem exatamente a lei federal. Sim. Então, você tem um marco, você tem um prazo. Eu não posso regularizar aquilo que a própria lei federal não deixa qualquer município, não é Piracicaba. Mas a gente vai regularizar. Através dessa legislação, nós vamos ter condições de fazer com que eles têm a oportunidade de regularizar, ter o seu CPF, ter a sua condição de ter o seu local, de ter o seu endereço. Isso que é o mais importante. São dois tipos de regularizações. A regularização social são as nossas comunidades, perfeito, são as áreas ocupadas, essa o município tem porque ela é social. E a regularização é aquela regularização dos bairros que foram feitos ou criados no passado e que não estão dentro dessa situação. Nós vamos dar oportunidade para regularizar. A prefeitura vai fazer um sistema que vai ser automático. Entrou, regularizou. E você que construiu e que fez a casa ou que ampliou e não consegue se regularizar perante a prefeitura, a gente, a partir de agora, a gente está colocando no sistema mais 15 dias, você vai poder, através do seu engenheiro, imediatamente entrar com o sistema, automático, e você vai tirar seu habito, sua regularização. Puxa. É essas oportunidades que nós temos. Nós temos mais de 40 mil imóveis nessa situação. Então, Piracicaba não pode ficar para trás e nós temos que dar oportunidade para o cidadão se regularizar. E eu tenho certeza que o bairro vai ser regularizado. 40 mil famílias desesperadas, né? Que é uma situação que cria medo, né, Elinho? Insegurança. Insegurança. Puxa, participação, o povo vai deixar eu fazer pergunta aqui, só o povo faz. Vai lá, Maria, pois não. A Beth também está aqui assistindo, agradecer a Beth pela companhia e pela participação também. Ela quer saber, boa noite, prefeito, o senhor tem algum planejamento para desafogar o posto de saúde do Jupiá? Ô, Beth, que bacana, é importante. Nós já fizemos um levantamento técnico, tá? Inclusive essa semana, Beth, 2 locais que estão críticos, região do Jupiá e região do Piracicamirim. Tá? São 2 regiões muito grandes, tem muita gente, cresceu muito, e o posto e a região ali, Neto, não conseguiu atender. Temos sim, nós já estamos trabalhando para que a gente possa, de fato, transformar em UBS, para que a gente possa ter mais atendimento e levar os médicos diretamente para lá, porque o posto de lá, infelizmente, está muito pequeno, as unidades da saúde da família são poucas agentes e nós vamos ampliar isso. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, Beto, porque a gente vai fazendo isso dentro de um cronograma, tá? Mas a gente vai dar solução, a gente já está sabendo do problema, tanto lá como na região do Piracicamirim. Perfeito. Eli, eu vou falar do Parque Tecnológico, né, que é algo essencial para a nossa cidade, né, já deslumbrando aí o aumento, né, a geração de emprego, né, tecnologia. A gente sabe quando a gente cria um parque tecnológico, a gente está trazendo aí investimento para a cidade. Investimento
privado para a cidade, que, sem sombra de dúvida, é muito bem visto por todos nós, porque são investimentos que geram emprego, a gente tem as grandes empresas, né, de porte internacional, a gente vê o quanto mudou a cidade a partir disso. Como é que está isso, Elinho? Olha, a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei atualizando a legislação do Parque Tecnológico. Piracicaba tem uma legislação, eu não vou citar a data exata, ou é 2008 ou é 2011. Nós estamos em 2025. Sim. Então, ou seja, ela está desatualizada e ela não está compatível com as leis de incentivo estadual e federal. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo com um pessoal técnico, um pessoal que sabe fazer isso, que já fez em Sorocaba, no Parque Tecnológico de lá, já fez em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. Então, o que a gente fez? Fez um estudo, levou isso, fez um projeto novo, atualizou. Então, agora a gente levou para a Câmara. Quero agradecer aqui aos nossos vereadores que votaram os projetos, vereadores da base, que de fato têm coragem de fazer o trabalho e fazer o que tem que ser feito. Falar, ó, nesse momento precisa. Votar o projeto, votar o Parque Tecnológico. E hoje nós vamos estar fazendo agora o novo edital de chamamento. E assim, a gente ia colocar sempre R$500 mil da população no Parque Tecnológico, era o modelo antigo. Esse modelo atual, pelo contrário, eles vão cuidar do Parque Tecnológico, das novas startups, e seja o quê? O município não vai colocar recurso e a obrigação vai ser deles que tiverem lá de fazer a gestão. E, além disso, a área do Parque Tecnológico. Tem mais de 1 milhão, acho que em torno de 2 milhões de metros quadrados, que está disponível para novas empresas. Com esse projeto de lei aprovado, agora tem condições da gente atrair as empresas de tecnologia e poder concorrer com Sorocaba, concorrer com São José dos Campos, que nós estávamos atualizados. Então, essa lei, parabéns, vereadores, que tenham coragem, que votam, que acreditam que Piracicaba precisa virar essa chave, porque ela é pujante, ela é uma Piracicaba, é sede de uma região metropolitana, e ela tem que ser o quê? Ela tem que ser farol para as outras cidades, com respeito às demais cidades. Claro, mesmo porque Piracicaba, a gente sabe disso, a Piracicaba evoluindo, né? Quem está ao redor vai junto, né? Por isso chama-se região metropolitana. Mais participação da população. Pois não, diga lá. Também está o Adalto aqui mandando boa noite, parabéns ao prefeito Elinho e que Deus abençoe a sua administração. Gostaria de saber se há alguma data para entrega da obra do Trevo da Balbo e Posto Bigatão. O Adalto. Sim, pois não. O Adalto, importante, obrigado, viu? Importante essa sua pergunta. Ó, essa obra era uma obra que só ia começar em 2032. Sim. Se hoje está difícil, imaginou em 2032 quantos veículos estariam mais lá. E um detalhe muito grande, quantas vidas se perdeu ali? Meu Deus. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas tragédias aconteceram. E todo mundo brigou por isso. Então a gente conseguiu, junto com o deputado Alex Madureira, que trabalhou junto para que a gente conseguisse trazer essa obra para esse ano. O governo foi sensível, de 2032 está trazendo agora pela Eixo esses 2 viadutos. Um vai ser por baixo, tá? Que é lá a da Balbo, e um vai ser por cima, então não vai ter aquele problema mais. Essa obra tem uma previsão, Adalto, você sabe o que é obra? Tem uma previsão mais ou menos de 1 ano para ser feito. E o problema que tem o trânsito, é claro que está esse transtorno. O que o município está podendo fazer? Ele está fazendo os desvios por dentro do bairro Santa Terezinha, ali na Corcovado, naquela região toda, para passar aqui, para vir para Nova Piracicaba, para o Godoal, para voltar para a rodovia ali na região ali na região da ArcelorMittal, que dá problema, na Avenida Brasília. Ou seja, a gente está procurando trabalhar toda essa região internamente com o trânsito para aliviar um pouco. Mas o mais importante é que essa obra vai trazer segurança, vai trazer tranquilidade para uma região, Adalto, que você sabe que tem mais de 100 mil habitantes e continua crescendo, que é essa região toda de Santa Terezinha, Balbo e Vida Nova, enfim, toda essa região até lá em Ártemis. Foi o que você falou, o investimento tem que ser feito agora, né, Elinho? Se a gente esperar, quantas vidas está em destaque, ó, o projeto que vai transformar toda a nossa região. A gente sabe que as vias é essencial para grandes empresas virem para cá, né, Elinho? Se você não tem, né, a demanda, o fluxo favorável, as empresas não têm como prioridade a nossa cidade, né? Exatamente. Ó, quando vocês estão mostrando a imagem, aí vocês estão vendo ali a região do posto da entrada de Santa Terezinha, vamos falar do Bigatão. Bigatão, sim. Então, ali
quando terminar isso aqui, nós já estamos acertando e já estamos fazendo um projeto para sair uma avenida dali, pular o Rio Piracicaba, fazer a perimetral saindo lá no Ondas, para que a gente possa fazer toda a região lá do Glebas, Califórnia, lá do Jupiá por trás, sair por Nova Suíça. Toda essa região aí já tem um planejamento que é exatamente o que a gente está fazendo nos projetos de mobilidade urbana. Todos os estudos de mobilidade urbana. Não só ali, mas especificamente como está falando dessa área, além de outras áreas todas que tem. Trabalhando a gente está, fazendo os projetos a gente está. E eu tenho certeza que a gente vai deixar esse legado bom para que Piracicaba continue desenvolvendo e precisa trazer exatamente o quê? Trazer o investimento viário para Piracicaba, o anel viário nós estamos pedindo para o governo do estado, para que ele comece o anel viário norte, que vai fazer a ligação da região ali da Hyundai até a Nova Klabin. São 14 quilômetros, pista dupla, vai ter um desafogo naquela região toda para quem trabalha na região da Caterpillar, da Hyundai, e que vem da região ali de Santa Terezinha, Balbo. Ou seja, a gente está em cima do governo do estado, porque o investimento é grande, e eu tenho certeza que o governador vai estar sensível, porque ele sabe da importância da nossa querida Piracicaba, e o deputado Alex trabalhando muito junto, alinhado, para defender Piracicaba, porque essa é uma obra que vai atender não só Piracicaba, mas toda a região metropolitana. Toda a região metropolitana. Mais participações. Pois não, Maria, diga. Várias perguntas chegando aqui, comentários também e testemunhos, né? Isso é muito bacana, assim como está fazendo o seu Carlos aqui, que ele dá... Carlos, Olá, Neto, me chamo Carlos. Gostaria de agradecer o prefeito pela feira de empregos. Consegui trabalho por lá. Olha que bacana. Ô, seu Carlos, eu fico emocionado, viu? Porque quando a gente muda a vida de uma pessoa, a gente muda a história, a família e todo o contexto. Então, quando uma pessoa consegue a feira, consegue um emprego, consegue poder estabilizar. Porque as pessoas, Neto, o que elas querem é dignidade. Elas não querem esmola. Elas querem dignidade, querem trabalho, querem poder ter uma vida digna, sustentar a família, poder ter esse conforto. Eu acho que esse é o mais importante. Tudo que nós estamos falando aqui, saúde e tal, é tudo importante. Mas se não for para atender a população, se não for para melhorar a vida das pessoas, para mudar para o bem, nada disso é importante. Então, parabéns. Eu fico feliz de poder, junto com o meu time aí, com o pessoal do Zé Luiz Ribeiro, da Secretaria de Emprego e Renda, ter conseguido propiciar a oportunidade, mas o emprego não foi nós que arrumamos, não, foi a capacidade do senhor, a vontade do senhor, que Deus abençoe. É isso aí, que Deus abençoe. Elinho, vamos falar da parceria público-privada, principalmente naquela região, a região do Mirante, né, que a gente é uma região turística, né, já aproveitando, né, falando sobre isso, a gente tem essa demanda para a população entender que, assim, os pontos turísticos, regiões essenciais para o turismo, para o piracicabano também. Quando a gente faz uma parceria público-privada, todo mundo ganha, né, Elinho? Eu queria que você explicasse para nós, até para quem está em casa entender, nós tínhamos um mirante, né? É maravilhoso, ali tinha um restaurante, a gente tem o mirante ainda, mas ele precisa ser revitalizado, né? Para atrair mais pessoas a Piracicaba, enfim. Como é que está sendo visto isso pela prefeitura? O Neto, é importante você ter colocado essa posição. Nós temos o Parque do Mirante, acho que todo mundo sabe onde é que é, quando você passa a ponte ali do Mirante, do lado esquerdo ali, vamos falar que ali já pertence, entre aspas, a Vila Resende, né, antigamente. Nós temos lá a ponte com elevador, lá com a vista panorâmica, e aquela região lá, infelizmente, é uma região que turisticamente está abandonada, está degradada, infelizmente está tendo usos e abusos lá. Né? O cidadão não consegue aproveitar nada daquele patrimônio lá. Inclusive, a falta de manutenção, não de agora, de tempo, praticamente um abandono. O que a gente fez? A gente pediu para a Câmara, e a Câmara foi sensível, aprovou uma legislação para que a gente possa agora, fizemos o estudo lá de trás, veio do governo anterior o estudo, tem que falar, mas a forma que veio não era viável, a gente pediu agora a viabilidade, a Câmara aprovou o projeto de lei, e a gente quer fazer o quê? Não é vender, né? É fazer uma concessão onerosa. A população vai poder entrar lá no parque, porque saiu muita conversa errada. Olha só. Vai, não tem cobrança. Lá é uma área do povo, é um parque público. O que a gente está fazendo é passando isso numa licitação, num edital, fazendo uma concessão para que quem pegar tem que investir,
melhorar, colocar segurança, reformar, colocar câmera de monitoramento e fazer o uso comercial do parque à disposição. Fazer mall, trazer novas lojas, fazer novos restaurantes e assumir ali o elevador da Ponte do Mirante. Lá em cima eles vão fazer praticamente, eu acho que pelo projeto é um deck, um restaurante lá em cima, entendeu? Então, ou seja, tudo isso a gente quer inserir dentro da região grande do Rio Piracicaba, da Rua do Porto. Isso daí o que é? Ponto turístico para a cidade e para o cidadão. Mas o projeto quem ganhar tem que fazer investimentos e manutenções da ordem de mais de 200 milhões de reais no decorrer dos próximos 20 anos, e isso vai estar à disposição da população e de trazer investimento e turista para Piracicaba. Piracicaba tem um potencial turístico fantástico. O que a gente precisa é viabilizar isso com esses projetos. E, Elinho, uma coisa muito essencial que é trazer iniciativa privada para fazer isso, que tem interesse. Porque tem que sair numa demanda que a gente precisa sanar outros problemas, como você mesmo sempre falou, né? Qual é a prioridade? Mas o turismo também é prioridade. Mas se tem a possibilidade de a gente colocar empresas administrando dentro de uma regra, favorecendo o município, favorecendo o turismo, por que não fazer por um ideal que não existe? Ô Neto, é simples. Pessoal, vocês vão entender. Se nós tivéssemos que fazer todo esse investimento e manter, nós íamos ter que ter aí um investimento de em torno de 200 milhões de reais para fazer isso. Vocês querem que a gente aplique 200 milhões de reais lá? Olá. Ou a gente aplique na saúde, na educação, é isso. No transporte, entendeu? Gerar emprego e renda. É esse o caminho, tá? Se tem alguém que investe, deixa que invista. O poder público tem o controle. Não estamos vendendo, não estamos vendendo patrimônio, pelo contrário. Nós estamos fazendo uma parceria e nós fiscalizamos. Se eles não cumprirem, tem multa, tem exigências para ser feita. Investir na água, nós estamos precisando investir mais em água para não deixar faltar água na cidade, para ter novos investimentos. Então a gente tem que, o dinheiro é um só, a gente tem que priorizar o recurso para atender a maioria da população. E esses investimentos em turismo vai gerar mais turismo, mais emprego, mais renda, e aí sim, é uma roda propositiva. É isso que a gente tem que fazer. Vamos para a participação, Maria. Diga lá, população, estamos quase 1 hora já de participação do Elin. Elin, você não pode demorar, eu sei que é difícil, você não pode demorar de vir aqui, tem que vir mais vezes para conversar com esse público, tá vendo? O público quer conversar, quer... Pois não, Maria, diga lá. Tem muitas perguntas aqui. Agora está chegando um áudio, é do seu Aldo também, eu vou colocar no ar aqui. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Oi, Neto, boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor prefeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu fui um daqueles que votei no senhor com muito prazer, mas não é uma cobrança, apenas um lembrete. Eu sou deficiente visual e tenho sério problema auditivo. Já estou aguardando um bom tempo esse aparelho e ouvi dizer que o senhor ia mudar essa situação de espera aí, já estaria liberando uma quantia de aparelho para algumas pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas devido à minha situação, com 70 anos de idade hoje, deficiente visual, perdendo a audição, teria como o senhor dar uma acelerada nisso, pudesse compartilhar dessa demanda de quem vai receber esse aparelho aí, ficaria muito grato, tá? Obrigado, um abraço. Pois não. O seu Aldo, boa noite. Bom, primeiramente agradecer a participação do senhor. E, se o senhor me permitir, tomar a liberdade de pegar, inclusive, um contato, para que a gente passe para a equipe técnica, para que eles olhem lá exatamente como está a programação e, de fato, faça contato com o senhor para poder dar uma resposta certinha, o período certo, que tem, lógico, tem lá a fila de prioridades, mas, com certeza, do jeito que o senhor está me colocando, o senhor deve estar dentro dessa etapa de filas de prioridade. Mas, tecnicamente, eles vão olhar e o senhor não vai ficar sem um retorno imediato. Muito obrigado. O doutor Pacheco está fazendo a primeira entrega, né, Elinho? A gente mostrou aqui no programa, até o doutor Pacheco, né, secretário de saúde, também vice-prefeito, ali tendo o prazer. E a fala do doutor Pacheco, na época, ele falou: Neto, a gente vamos sanando todas essas demandas. O que a gente quer é dar essa
possibilidade, né? Então, olha que interessante. O Elinho já falou que agora, brevemente, teremos uma próxima também, né, Elinho? Como foi feita essa daí, o doutor Pacheco, que vocês estão acompanhando. Em breve nós teremos uma outra também, um outro encontro, né, com pacientes, munícipes que estarão aí recebendo o aparelho. Então, muito provavelmente, se o senhor Aldo já não está nessa demanda, já nessa próxima, né, esse próximo encontro, em breve estará. É o que o Elinho falou, é levantar isso para saber qual a posição nessa espera do senhor, né? Então vamos passar o contato para a equipe, sim, para levantar para o senhor saber. Bom, em breve o senhor terá aí, quem sabe, né? Já é a próxima, né? Mas a gente está vendo algo que a gente nunca viu na cidade, né, Elinho? Essa demanda de aparelhos, ó, a gente não viu na cidade até então. Então isso é muito bonito de se ver, e aí, claro, né, com aparelhos com qualidade, e não só isso, mas tendo todo o acompanhamento também, né, que é essencial. Exatamente. O que é importante? Não é você dar um aparelho, é todo um processo. Você tem que fazer lá o exame, você tem que fazer a audiometria, tem que determinar o aparelho, o pessoal vem, a equipe técnica que vem da própria empresa regula, isso que é importante. Então, dá uma coisa que funciona, tá? Então, o que a gente está fazendo. E tudo isso, né, nessa primeira etapa, para ter noção, nós estamos investindo mais de R$500 milhão, mas para terminar, zerar a fila, vai ser mais R$1,5 milhão de. E, ó, não tem R$1 do cofre do município. Tudo recurso que nós estamos buscando, governo federal, governo do estado, para que a gente possa fazer o atendimento. E eu tenho certeza que nós vamos zerar a fila e Piracicaba merece. Obrigado, seu Aldo. Elinho, você fala de investimento, né? E acho que é legal de deixar isso claro para a população, que às vezes a população, a gente age meio que no balaio, né? Põe tudo no balaio, acho que é tudo uma coisa só. A gente tem que ter o entendimento o que é investimento, da onde veio o recurso, porque enquanto você fala em investimento, é dinheiro. E aí, a gente tem uma demanda aqui no nosso país de falar o imposto, a reforma, tem que ter uma reforma tributária. E a gente sempre comenta aqui, né? Então, por exemplo, uma reforma tributária é essencial. Você também, empresário, você sabe disso, tem que ter uma reforma tributária. Eu recebi o Marcelo aqui, um tempo atrás, da Drogal. Ele falou, Neto, a gente paga o imposto até a fronteira do Estado. Aí muda toda a regra. Você vê como o Brasil é perdido nisso, né, Elinho? Um empresário, para sobreviver e crescer e gerar emprego, ele é obrigado a se deparar com demandas como essas, né? Que é coisa de... Olha, você fala, como é que pode existir isso, né? Prejudicando o próprio empresário. E aí, a gente pega um pouco isso para nós e não entende o que é investimento, o que é imposto, o que é taxa, o que é o tributo, que a gente pega um pouco de vista, né? Quando a gente fala de investimento, é uma outra coisa. Eu queria que você explicasse para nós, até usando como exemplo, a questão da luz, da iluminação pública, né? A gente precisa de investimento. Então explique para nós e para a população, né? Porque gera tudo, coloca tudo no balaio só. E não é isso. Né? Explique para nós, por gentileza. Neto, importante você fazer essa pergunta, porque muitas pessoas teve dúvida. A gente esclareceu aquelas que a gente teve contato. E eu acho que aqueles que a gente esclareceu, eles entenderam qual foi a missão e o propósito. Veja bem, a iluminação pública sempre foi de responsabilidade das concessionárias. Ou seja, em Piracicaba, quem cuidava? CPFL. Você tinha um problema na iluminação pública, apagava a lâmpada da rua, da avenida, lá na sua casa, quem cuidava? Liga na CPFL, e aí a CPFL tinha que fazer a manutenção, o custeio e etc., que era responsabilidade dela. Isso no país inteiro era das concessionárias. Então nós precisamos entender como é que Piracicaba ficou. Em 2010, o governo federal, a Agência Nacional, estou contando lá de 2010, porque a população tem que entender o processo. Senão vai entender assim, está cobrando. Não, calma, avalie. Em 2010, no Brasil inteiro, a Agência Nacional disse, interpretando a Constituição, no artigo 144A da Constituição, quem pode olhar aí, interpretando, dizendo assim, não é mais responsabilidade das concessionárias. Agora é responsabilidade dos municípios do Brasil cuidar disso. Bom, pegou todo mundo, claro, assustado. Piracicaba, como algumas outras cidades, o que fizeram? Quando a concessionária falou, eu não vou mais cuidar, porque agora o governo disse que é seu o problema, o que aconteceu? Piracicaba entrou na Justiça. Em 2014, na Justiça Federal,
recebeu uma liminar. O que é uma liminar? Um provisório do juiz dizendo, parou, não vai poder assumir não, Piracicaba não vai cuidar. Foi isso que aconteceu em 2014. Só que o tempo foi passando. E o que aconteceu? A nível nacional, o Supremo Tribunal Federal já julgou N ações, e a última foi agora recentemente, e disse o quê? É sim de responsabilidade dos municípios. Nossa. E a partir daí, faz 4 anos que o Tribunal de Contas vem apontando. E aí é questão de lei de responsabilidade fiscal. Você, Piracicaba, não institui a contribuição. Não é taxa. Taxa é quando você taxa uma situação, você taxa um projeto. Contribuir, você só contribui para um fim específico. O que é? Esse recurso que vai ser arrecadado é especificamente para manter os pontos de iluminação pública, custear, trocar lâmpada, fazer a troca de luminária, e a partir daí, nós resistimos Piracicaba até onde deu. Só que a partir daí, acabou, a CPFL não cuida mais, e nós temos 60 mil pontos de iluminação pública em Piracicaba. Como que a gente consegue fazer isso? E, sendo que a lei nos obriga a fazer com que essa contribuição seja rateada pelo consumo, por faixa. Nós tivemos que tomar essa atitude. Resistimos até onde deu. Mas Piracicaba é, das 4 cidades do país, acima de 200 mil habitantes do Brasil, é a única que ainda não tinha implementado a taxa. Limeira tem, Americana tem, Santa Bárbara tem, São Paulo tem, Jundiaí tem, Campinas tem, e já tem há décadas atrás. A gente resistiu, mas não tínhamos mais como a gente manter. Por quê? Porque a partir de agora, se você pegar a tua conta de energia e falar que você tem um poste na rua que está com a lâmpada apagada, liga na CPFL, faz o teste. Ela vai dizer para você, liga no município que a responsabilidade é dele. Então, ou seja, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse senso comum. E a gente procurou colocar uma legislação mais aperfeiçoada possível, com o menor impacto possível, porque é por faixa de consumo, e não é nada dos valores que às vezes ficam falando na internet, são valores pequenos, vírgula, tá? Baseado na faixa de consumo, R$3, R$3,50, e no máximo numa residência de alto padrão que consome um valor de energia muito alto, em torno de R$10, e essa contribuição vai para um fundo específico para cuidar do custeio, da manutenção, da troca de luminárias. E muita gente confunde, Neto. Mas eu estou vendo a CPFL trocar as lâmpadas na rua. Não. Quem está trocando a lâmpada na rua é o município. Tá? É um programa, é um projeto que a gente tem que falar que é o governo anterior que começou a fazer, porque ele já viu que ia ter esse problema. Tá? Então, a gente está dando continuidade, começou com 20%, a gente vai cobrir os 80% que falta dos pontos. Tá? E quem está fazendo isso é o município. Estamos trocando por luz de LEDs. Mas sabe quanto está custando isso? 45 a 46 milhões de reais para poder fazer esse investimento, para trocar em LEDs, para poder acertar as praças, tá? E as ruas e as avenidas. Então, gente, é uma questão que a Câmara Municipal, eu tenho aqui que parabenizar os vereadores que tiveram essa coragem, esse desprendimento de entender e dizer, não, tem razão, isso aqui é impossível a gente manter. Não tem como a gente tirar da saúde, não tem como a gente tirar da educação, daqueles que mais precisam para fazer custeio, sendo que o governo federal obriga, sendo que Piracicaba é um dos 4 municípios que ainda não tinha, e que é obrigatório sobre lei de responsabilidade fiscal, sobre a gente responder até por crime de responsabilidade fiscal. Não, podia ser pior, hein? Podia obrigar a prefeitura a pagar os anos que ficaram em aberto. Você veja bem como a situação é complicada. Então, gente, o que a gente quer explicar para a população? É claro que eu não gosto. Quem gosta de pagar? Claro. É lógico que não, nós já pagamos muito. Mas isso aqui não é um imposto, não é uma taxa, é uma contribuição, e é diferente, porque ele é para um fim específico. E tem mais. Mas tem muitas pessoas da população que são vulneráveis, de baixa renda, que não tem condição de pagar isso para eles faz diferença. Baixa renda, CAD único, e que esteja no governo com a isenção da tarifa de energia, que tem muitas famílias, também não paga a contribuição de iluminação pública. Então, ou seja, a gente está seguindo a legislação, procurou fazer uma lei o mais justa possível, tá? E que faça essa contribuição. E eu vou dizer um exemplo.
A capital em São Paulo, a cidade de São Paulo tem. Lá o pessoal fala muito do tal do Smart Samp, que é aquelas câmeras de monitoramento, que faciais, reconhecimento. Lá, além deles terem implantado a taxa de iluminação pública, que a gente chama de taxa, que é contribuição, lá eles implementaram também o quê? O custeio e a manutenção das câmeras de monitoramento. Paga-se lá 2, que a lei permite 2. Aqui nós vamos colocar 1. E desse 1, com os investimentos que nós vamos fazer, nós vamos começar também a trabalhar os monitoramentos e as câmeras de segurança. E sabe aonde vai pôr? Nas regiões que mais precisam. Na sua região, aí, no seu bairro, que não tem tem uma praça abandonada, que não tem lâmpada, o que se tem está tudo quebrado, abandonada. É você que vai receber o maior benefício. Porque quem já tem tudo isso na região mais central, Neto, com todo respeito, ele já usufrui desse benefício. Sim. Agora, quem está na periferia, lá na região, nunca vai ter sua pracinha, nunca vai ter a iluminação feita, cuidada, a praça cuidada, com iluminação, com segurança pública. Essa contribuição vem em função disso. Vai ser para aqueles também que menos têm e que mais precisam. É difícil? Claro que é difícil. Ninguém quer? Ninguém quer. Mas é responsabilidade. A gente tem que ser um governo sério, um governo transparente. E é isso que a gente procurou. Parabéns, vereadores, que tiveram junto nesse projeto, que votaram, que tiveram coragem, porque outros não tiveram a coragem. Se negaram a votar porque foram para o caminho mais fácil, do populismo, do caminho de dizer, isso é contra, eu sou contra. É fácil falar isso, né? E depois ir lá no dia, olhar a troca de lâmpada, a inauguração, pedir melhoria para a praça. Esses vereadores que votaram tiveram a coragem de falar, não, a gente entende, sabe, e nós não podemos deixar Piracicaba pagar com 60 mil pontos de lâmpada, isso é segurança pública. Então é isso, Neto. É trabalho sério, é o que a gente pede para a população. Confie, porque a gente sabe que isso vai ser importante para Piracicaba, e quem vai beneficiar? Todos, mas aqueles que não têm e que mais precisam na periferia. Linho, acho que está bem esclarecido, né? Está bem esclarecido, né? Todo o trâmite dessa situação e que a gente possa, se a gente buscar o entendimento antes de julgar, é buscar o entendimento daquele realmente que está a par, que tem a responsabilidade. Então está muito bem esclarecido. Maria, vou ter que deixar, não dá para fazer mais perguntas. Ele tem que ir, a que hora que é? Tem que ir lá para o engenho, né? Dar atenção lá às entidades. É isso? Aí. Ó, a gente tem pergunta de área rural também, que vamos fazer, mas o Fernando está aqui dizendo, nossa, não conhecia a fundo Elinho, estou impressionado com o poder de informação dele. Muito bem claro e orientado. Preciso, eficaz, credibilidade, impressionante. E já falando ainda sobre a questão urbana, prefeito, a Juliana está aqui no Instagram perguntando a respeito da taxa de esgoto. Juliana, nós fizemos um compromisso com a população de Piracicaba em plena campanha, e eu não me furto a isso, que nós íamos trabalhar muito para que a gente resolvesse esse problema da paridade. R$100 de água, R$100 de esgoto. Estamos trabalhando nisso, vai ter novidade. Eu não posso falar muita coisa, porque nós estamos brigando com a nossa Águas do Mirante. Nós estamos numas reuniões difíceis. Mas, assim, nós vamos vencer, porque Piracicaba é maior que tudo isso. Não é por causa do Elinho, é porque Piracicaba é maior. Nós vamos trabalhar para que a gente comece a fazer esse distanciamento, esse trabalho. E eles têm que entender que Piracicaba é grande, é região metropolitana e precisa ser revisto esse contrato. Então, se Deus quiser, lógico, como nós estamos trabalhando, vai ter novidades aí e eu espero que sejam boas. Se não for no amor, nós vamos ter que fazer na dor, mas que nós vamos resolver, nós vamos. Um abraço. Muito bom, muito bom. Pois é, Maria. Falar da área rural também, prefeito, seu Nirceu Paulo está aqui dando boa noite. Ele diz, Neto, gostaria de saber do prefeito sobre a regularização dos loteamentos rurais. Seu Nirceu. Falou, né? Oi, seu Nirceu, boa noite. A gente comentou um pouquinho aí, então vamos repetir. Nós já aprovamos um projeto, aliás, nós encaminhamos para a Câmara vai estar analisando agora essa semana ou semana que vem, tá? Que é o projeto da reurbanização. E através desse projeto, tanto dentro da lei federal, porque não é só a lei municipal, você sabe que se a gente fizer uma lei aqui que tem uma lei federal maior, ela não vai valer. E aí a justiça não vai deixar. Mas o loteamento estando dentro do marco legal, dentro da lei federal, com essa lei municipal, vai propiciar regularização rápida, direta, tá? Através da prefeitura,
com uma simplicidade total para que as pessoas possam se regularizar. Dá oportunidade para esses que estão consolidados, que não tem culpa de ter sido iludido, vamos falar assim, e está lá, está com a sua casa, está com a sua construção. Então, você pode ter certeza que conte com o meu apoio, porque isso que a gente falou, esse compromisso, e a gente está cumprindo agora com a regularização e com os nossos vereadores da base que vão trabalhar para aprovar esse projeto, se Deus quiser, nessas próximas semanas. Eu espero que a gente tenha essa novidade. Muito bom. Tivemos perguntas aí da área central, dos bairros, da área rural, né, que assiste tanto o programa Piracicaba. Agora, fico muito feliz com a participação da população, que é o momento de você conversar com o nosso prefeito, né, e ouvir dele o que de fato está acontecendo, o que de fato vai acontecer na cidade. Isso é primordial, viu, gente? Ainda bem que a gente tem a TV para trazer essa informação para você de casa. Última participação agora, ele precisa ir, Maria. Pois não. E olha, já avisei as pessoas aqui que não deu tempo de fazer a pergunta ao vivo, porque o tempo do programa e do prefeito também é contado. A gente vai encaminhar para a assessoria e a gente vai procurar as respostas, tá bom, pessoal? Mas olha, a dona Roseli e outras muitas, a dona Cleide, a Aparecida está aqui dando boa noite. Parabéns, prefeito. Que Deus abençoe o senhor, porque a gente sabe que precisa dessa bênção, porque é muito trabalho, né, Elinho? Com certeza, dona Roseli, Cleide, dona Aparecida, obrigado. Eu peço as orações para Piracicaba, para que a gente possa, se Deus quiser, dar sabedoria, discernimento, temperança, para que a gente possa trabalhar. Que é isso que eu acho que é a função para quem vem na área pública. Quem vem na área pública precisa ter esse carinho, precisa gostar da população, precisa poder ajudar as pessoas. E é isso que a gente vai fazer, mas não sozinho, junto com vocês, do modo que vocês nos ajudem. Muito obrigado pelas orações, que Deus possa abençoar a todos. E obrigado pela oportunidade, Maria. Obrigado, Neto. Parabéns, Piracicaba agora. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você estar conosco aqui junto com a população. Obrigado, viu?